18:08, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, que continua com o seu feirão de fábrica da Novo Rio Veículos durante toda essa semana para você sair de Chevrolet 0 km. Já estamos no ar no Vale Esporte pelos nossos canais no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria O Val. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Juazeiro do Norte está em festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhador aqui de Juazeiro do Norte. Confira. Antônio Carlos dos Santos, do bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, ganhou R$500 no Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pra Novo Rio, aqui você tem mais. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado.
pra você, Delton Sá, boa noite pro João Filho, o JF, boa noite pra Jader Guga, o JG. Não tem JF? JG. JG. É verdade. É, Jader Guga. Ficou legal. É, JG. JG. Mais um J. Inovou. JG. Acredito que ninguém nunca chamou Jader Guga de JG, como eu chamei agora. Agora vai ser JG. Estou na vanguarda aí dos acontecimentos, né? É verdade. Ele batizou o JF. JF. Partiu dele. Aí tem JR, né? JR. Né? Tem o JL, que é o José Luiz. E tem o LL. LL, vamos discutir. E agora tem o JG. JG. Olha aí, rapaz, que coisa. Bom, só lembrar, Delto, que daqui a pouco a gente vai Freitas trazer. Varejo agora não é só Freitas? E então, já não é Guga, agora é JG. Produtos de limpeza Joá, agora não é só Joá? Pronto. Então já é Guga. Agora é JG. JG. Tá resolvida a situação. Delto, daqui a pouquinho a gente vai trazer no programa informações com relação àquela reunião que sempre tem para definir como é que vai ser um campeonato. O Conselho Técnico. Isso, o Congresso Técnico da Série B será no comecinho de novembro, porque ano que vem a Série B do Cearense só vai dar Juazeiro do Norte. Marco Valério. É o Cariri Futebol Clube. Deltsan, uma abelhinha ali me contou que o Cariri vai botar pra ver o outro lado ano que vem. Em termos de investimento, contratação. Mas Severo vai estar no Cariri ou vai estar no Guarani? Delton, tudo é possível, mas eu acho que ele vai estar no Cariri. Vai? Acho que vai estar no Cariri. Porque andaram vendo Severo se reunindo com o pessoal do Guarani aí. É porque ele é muito querido, né? No Guarani também. Mas eu ia perguntar ele, sabe, lá no Islã, esqueci de perguntar. Mas eu acho que ele vai com o Cariri. Marco Valério. E talvez não seja como treinador não, viu? Marco Valério. É uma espécie ali de diretor, manager, CEO, né? Olha lá a cara de um filho que eu falei, manager. Pois é, rapaz, por aí. E Casa e Guarani estão naquele compasso de espera para definir orçamento, né? Como já disseram aqui no Vale Esportes, para poder cair em campo e fazer as contratações. Do Cariri, né? É porque o Cariri é um estilo diferenciado, né, João Filho? O Cariri é um clube empresa que por trás de si tem um grande patrocínio. E a família tem uma boa condição financeira e não está muito preocupado com o que está gastando com o time, não. Tanto é que a gente vê o esforço de Casa e Guarani para conseguir convênio com o município, essa coisa toda. O Cariri não depende disso. Até porque não pode, né? Tá lá no estatuto deles, né? Acho que já botaram de propósito, né? Disso aí também. Porque na realidade o Cariri também é um time sem torcida. Mas me diga uma coisa, eu quero só fazer uma pergunta para vocês aí. Você tá falando nesse negócio de tem no estatuto. Que força tem esse estatuto para impedir de receber o dinheiro? Porque é o seguinte, estatuto ele é feito quando você tem um aglomerado de conselheiros, de associados que se regem por aquele estatuto para administrar o clube, para resolver problemas, impasses, para poder definir, ter diretrizes administrativas, organizacional do clube, de definir reeleições, de definir certas situações. E aí se baseia no estatuto quando há divergências de opiniões de um conselho e tudo. Que divergência tem no Cariri? Se agora o doutor Rosenberg disser assim, a prefeitura chega, tem 200 mil por cento, e o doutor Rosenberg, pois tá bom, eu quero. Quem vai assinar estatuto? Exatamente. Do Cariri para dizer que não pode receber o dinheiro? Eu não vejo nenhum problema nisso, né? A gente só tá falando aqui da diferenciação da postura. Eu, sinceramente, essa o Cariri história não vai atrás. Estatuto que não pode receber, eu não sei não, viu? Porque na verdade... É um patrocínio, né? Patrocínio, não consigo, sabe, enfim... essa história para mim eu não sei bem não, porque é praticamente um clube empresa, um clube privado que pertence e que pelo bom relacionamento empresarial que tanto o seu Raimundinho tem, doutor Rosenberg tem, o Nelinho tem, que a família tem, a família Cordeiro de Freitas, né, que a gente coloca dessa forma, de grandes negócios, parceiros, consegue atrair mais investimentos, tem os parceiros que eles trazem. Os outros negócios da família que são... Exato, eles atuam em muitas sucesso, áreas, né? e tem muitos sócios e pessoas que fazem parte, então eles conseguem agregar e trazer mais recursos e investimentos da iniciativa privada, de fato, não tenha dúvida. Tanto que tem essa questão do seu sócio, que tem um pessoal que contribui, tudo bem. Agora,
Ah, porque no estatuto diz que não pode receber. Até porque a questão do sócio do Cariri, que o Cariri, através do grupo, oferece outras situações que façam com que o clube tenha sócio torcedor, né? São vários produtos que a empresa tem, que o grupo tem. Você vai a atuação do grupo, o que tem, né? Você vê a diferença, né? Da gestão. Você já ouviu falar que algum jogador saiu do Cariri Futebol Clube e colocou na justiça por falta de pagamento? Eu desconheço. Não existe isso, né? Quer dizer, um clube extremamente organizado sob o ponto de vista documental. Agora, claro, é um time ainda sem apelo popular, ainda sem torcida e que precisa construir bastante a sua história, mas é um clube muito forte e vai vir forte pro ano que vem. Um poder de investimento muito alto para tentar ser um dos integrantes para a primeira divisão de 2025, né? E a Série B do ano que vem, ela promete, porque o problema do Guarani de Sobral deve ser resolvido e a gente nunca pode deixar de valorizar o Guarani de Sobral, que tem uma história muito grande. Por enquanto ainda está afastado, né? Mas vai ser resolvido, não tenha nem dúvida. Você quer apostar quanto que nessa reunião do dia 9 vai ter alguém do Guarani de Sobral lá? Você vai ver. Aí, Marco Valério. Vai, Delto, tem que resolver. Sobral é uma cidade importante, rapaz. O prefeito de lá, que é o Ivo Gomes, que é irmão do Cid e do Ciro, não manifesta nenhum tipo de apoio para a atual diretoria do clube. Mas já deixou isso bem claro. Existe uma outra maneira de se resolver isso, tá? Sem depender também de prefeitura. Você perguntou isso ao Ivo, ele respondeu isso? Você ligou pra ele. Você tá afirmando aí com tanta convicção. Eu queria saber se você conversou com o Ivo a respeito do assunto. Conversou? Conversou não? Responda. Isso é assim, rapaz. É chegado. Agora, olha, tem um time aí que sempre faz boas campanhas, que deu uma derrapada e foi rebaixado esse ano, que é o Pacajus, viu? Cuidado com esse time do Pacajus. Fez uma campanha interessante na Série D do Campeonato Brasileiro por 2 anos seguidos. Aí realmente o time, né, foi algo assim inesperado. Foi um deslize o Pacajus ter sido rebaixado esse ano. Acho que o Pacajus vai se organizar bem pro ano que vem. As autoridades locais apoiam bastante o clube. Ano que vem é ano político. Então vai ter cidade aí que vai dar um apoio muito grande aos clubes. Aí eu vejo Icasa e Guarani aqui sem dinheiro, eu já fico preocupado, porque indiscutivelmente Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral são os mais tradicionais que vão disputar a Série B. Só que camisa pesada ajuda a ganhar jogo, mas não é determinante para dizer que um time vai ganhar jogo, vai subir, vai conquistar campeonato. Então, aliada à força da torcida, a camisa que pesa, a tradição, tem que ter um bom trabalho e, sobretudo, bons jogadores. Eu cresci vendo e ouvindo do pessoal do Guarani, Marco, com a máxima que diz o seguinte: o Guarani com fome, o leão com fome, é difícil de segurar. Leão de bucho cheio não dá, né? Aí, e a gente cobrindo os jogos, a gente percebia em situações com mais dificuldades ali do Guarani, em alguns momentos, não agora recentemente, que foram situações mais, enfim, diferentes, mas a gente viu muitos Guaranis aí com poucos recursos, mas aquela garra leonina prevalecendo e o time conseguindo seus objetivos. E nunca duvide, né? Claro que são momentos diferentes, distintos, mas a história do Guarani mostra isso, que vestir essa camisa, jogar pelo Guarani, a gente consegue observar que tem jogadores que acabam assimilando esse espírito rubro-negro. Isso é importante, nem sempre deu certo, mas muitas das vezes ajudou bastante. E o Icasa tem outro aspecto, que se o Icasa tiver time competitivo, uma coisa a gente tem certeza, é de que não faltará apoio nas arquibancadas. Nunca ouvi dizer que o Icasa montasse um time competitivo e não viesse das arquibancadas o apoio para o time. Se o time fracassou, faltou forças dos jogadores, é outra história. Mas a história mostra isso. Nunca vi o Icasa ter um time disputando alguma coisa, mesmo com equipes medianas. É só pegar esses últimos anos do Icasa, com equipes que não eram nem essas coisas todas, e levando grandes públicos para os jogos do Icasa. Então são dois aspectos que precisam ser levados em consideração. E quando a gente fala do Cariri,
que é o terceiro representante de Juazeiro do Norte, há um aspecto. Tomara que o que aconteceu há 2 anos atrás, quando o time do Cariri fez um investimento, que jogou uma segunda divisão, com um time de primeira divisão, e conseguiu a proeza de ser rebaixado, que aquilo ali foi uma proeza. É verdade. Aquele time, aquele investimento, você parte do Washington Luiz, que era o treinador daquele grupo, que era time de primeira divisão do futebol cearense, ser capaz... Jogadores que nunca receberam tão bem como receberam no Cariri. Atletas que atuaram pelo Ceará todo. De pegar um time que era o grande favorito, na teoria, para subir, cair para a terceira divisão. Aquilo ali realmente foi uma coisa assim, uma proeza, que tomara que realmente, como o resultado do ano passado, desse ano foi do acesso, que o Cariri consiga, né, descobrir onde errou, tenha descoberto, e que consiga fazer de novo um investimento maior agora, mas errando menos que errou naquele ano, né? É verdade, tomara que essas 2 vagas do acesso do ano que vem fiquem aqui em Juazeiro do Norte. Ou se ficarem, não vai dar para subir os 3, porque só são 2 vagas, mas tomara que as 2 sejam daqui, claro, respeitando os adversários. Tem um Itapipoca, que é tradicional, tem um Guarani de Sobral, que é tradicional, tem um Pacajus, que tem feito bons trabalhos de uma década para cá. Tem equipes realmente que tem que ter respeito, um tradicional time como o Tiradentes, tem a Pague Menos, que é um time que também faz um bom investimento. Que agora é Tirol, né? Tem o Pacatuba, né? Que subiu, caiu, subiu de novo, caiu novamente, então é um time que também tem despontado aí com boas participações. Será que saiu o Maranguape, que subiu, né? O Maranguape subiu da terceira para a segunda, né? Uhum. Será que mudou o Tirol porque o grupo saiu, o grupo Pagamentos saiu lá? É bem possível. É bem possível. E ter mudado para Tirol. E agora é um centro de formação, não é? Uhum. Toca o barco, José. Vamos pra hora, João Filho. Agora em Juazeiro do Norte são 18h24, 6h24, horas sempre em nome de Novo Rio Veículos. Eu quero dizer para você que continua Marco Valério, feirão para você, continua de fábrica. Você que tá pensando em comprar um carro 0 km, chegou a sua vez. Feirão de fábrica Chevrolet Novo Rio. Vai até o final desta semana, até o sábado, um Onix LT completo, com câmera de ré, partida elétrica sem chave, MyLink e muito mais. Entrada reduzida de 18.990 e a primeira parcela somente para o carnaval de 2024, tem troca com troco. Toda a linha Tracker com preço de fábrica e taxa zero para 24 meses. S10 LT 23 já modelo 24, pronta entrega pelo preço de produtor rural e taxa zero para 24 meses. Toda a linha Onix e Onix Plus Turbo, taxa zero para 24 meses. Tem troca com troco, taxa zero, parcelamos parte da sua entrada no cartão de crédito sem juros. Feirão de fábrica Chevrolet para você durante toda esta semana. E lembrando, Delton, nossos canais no YouTube, Timaço da Vale FM e Rádio Vale FM 99 Oficial, com a transmissão e as imagens dos nossos estúdios. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lembrando, promoção toda quarta-feira, mas você começa muito bem a semana nesta segundona, já pedindo a sua pizza deliciosa da Pizzaria Oval. Pelo WhatsApp 98842-9514. Agora você que trabalha no setor de semijoias, Adourados, banha, mercadorias em ouro, prata, níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio, porque a Dourados é parceira do seu negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, Instagram @Dourado Joias com 2 S no final. Lembrando, Delton, que nesta semana o Cariri da Sorte está com uma premiação incrível. Júnior Pitombeira tá com tudo, doidinho da cachuleta. É, rapaz. Esse Júnior Pitombeira é show, né, não, Delton? O cabo é topado, mano. Como é bom. Ó, no quarto sorteio tem o novo HB20 mais R$10.000. É carro zero, com cheirinho de novo. Aí quando você abre assim o porta-luva, tem 10 mil esperando por você. Olha que maravilha! Ainda tem R$10.000 do primeiro ao terceiro sorteio
no Giro da Sorte, 10 rodadas de R$1.000. E lembrando, hein, os prêmios do Cariri da Sorte, ó, sai pra aqui, pra nossa região, né, lá pra Fortaleza, lá pra não sei aonde, né, pra o Cariri, Juazeiro do Norte e região, são contemplados com os prêmios do Cariri da Sorte. E pode dizer o que João Filho tá falando de você ali, Marco Aurélio? Esse João Filho é um traíra. Que era o carro novo, cheirinho bom de carro novo? É um traíra ele. Aí além do cheirinho bom, quando você abre o porta-luva, tem R$10.000. É outra história que ele disse aí. Eu só não queria com o cheirinho. Ó. Mas, homem, pelo amor de sabe Deus. O que é, né? Eu tô falando cheiro de carro novo. Você tá entendendo aí? Não misture vendo com aí outra o que coisa, ele faz aí, tá vendo? João Filho. Agora eu quero falar da Casa Com. A casa é sua. Na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Se você está construindo, você está reformando, então o que é que você tem que fazer? Ir para Casa Com. Porque lá você vai comprar tinta, você vai comprar lâmpada, você vai comprar luminária, você vai comprar tudo. Tinta. A JF fazer as pinturas na bojeira dele. Você vai pintar com semibrilho, latex para você, tem tudo, piso, revestimento. Final do ano tá chegando. Pra você comprar. Eita, pintou malamanhada esse show, viu? Rapaz, aí tem umas desmantelo. Tem umas cerâmicas lá, Marquinhos, o show peça eu chamo de pedra. Tem umas pedras desse tamanho assim, a bichona grandona. Assim, porcelanato, né, Del? Retificado. Agora, rapaz, onde fica a Casa Com? Marco Valério, a Casa Com é fácil demais. Na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. O cara diz, mas onde é a rua Doutor Mauro Sampaio? Não tem ali a rua do Praxedão? Do campo de casa, é a próxima rua. Você vai na Hilton Gomes, aí na próxima rua à direita. Só que se você entrar à direita, é contramão. Nem ali em frente onde o povo fica jogando tênis, né? Fute-tênis, né? Futevôlei, né? Petec, aquele negócio. Pronto, Casa Com, rapaz. Na rua Doutor Mauro Sampaio. Tá inclusive aberto agora. Gostei do POF. Tu gostou aí do POF? Eu vou falar de coisa boa agora. Fala, Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes. JF é o garoto propaganda de lá. Rapaz. Tem uns valezinhos de desconto e tá acabando com os vales todos. Vixe Maria. Motel Imperial, conforto, higiene, segurança e qualidade, descrição total, privacidade. Dê uma conferida nos novos apartamentos, @Motel Imperial Oficial. Tem lá as filmagens, os vídeos lá no Instagram. Na rua Engenheiro José Walter 280. Um abraço pro grande André Lemos, mostrando toda a sua competência e qualidade. Nosso querido amigo desportista André Lemos. Perguntou ao amigo nosso se o João Filho tava tomando Vigomax. Que é toda hora pedindo. Mas João Filho é novo, rapaz. Sei lá, né? É novo. Que é um vigor, meu amigo. Toda semana lá é pedindo lá umas. Ele não tá nem assistindo o jogo do Palmeiras, tá mais. Não, quer saber de... Agora eu quero quer saber de Palmeiras. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Álvaro Mota. Tá ouvindo a gente? Gente boa, rapaz. Abraço grande pro Álvaro Mota. A nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato, onde você será muito bem recebido. Rapaz, que esculhambação é essa no Rio de Janeiro, hein? Rapaz, que coisa triste. Avenida Brasil está interrompida. O pessoal não pode voltar para casa do trabalho. Já queimaram 35 ônibus. Absurdo. Carros de passeio, o pessoal que tem nada a ver, os traficantes passando, jogando bomba dentro dos carros de passeio. Um absurdo. Rapaz, lamentável, né? Que coisa Agora, triste. Isso é uma ação que foi gerada em São Paulo, né? E que desencadeou um pouco lá, mas um miliciano morreu, né? Aí. Eita, que negócio, meu amigo. Agora, Marco Valério, eu quero dizer pra você que tá aí pagando o absurdo de conta de energia, tá na hora de você ligar pro meu amigo Luciano Carvalho. Você vai falar com o Luciano Carvalho, 981237956. Aí você vai falar com o Luciano Carvalho, aí você vai
fazer, né, o financiamento, ou você pode pagar no cartão de crédito, colocar a geração de energia solar na sua casa. Aproveita, meu amigo. Calor desse, meu amigo, você tem que estar sempre usando a central de ar, aquela história toda, tá pagando absurdo, tá na hora de você conversar com o Luciano Carvalho e entender, ele vai facilitar a sua vida para você colocar a geração de energia solar na sua casa, tudo devendo, inclusive o número do meu amigo Luciano Carvalho, meu amigo Gesimar da Newland. Gesimar, eu vou mandar para você, 981237956, o telefone do meu amigo Luciano Carvalho, lá da Gênesis Solar. Conosco também, Telton, Instituto Juazeiro Bom de Bola, atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social em diversos bairros de Juazeiro. Já tem 5 núcleos de atendimento, viu, JF? Já são 5. Começou com 3, agora são 5. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Eles desenvolvem ações com esses jovens que eu já falei, voltadas a atividades esportivas, futsal, futebol, skate, basquete, né, promovendo o bem social e esportivo. Quer conhecer um pouco mais desse projeto? Acesse as redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Marco Valério, tu sabe quem tá sem juízo? Quem? Erlin da Fox. Rapaz, tá baixando os preços aqui. Erlin tá vendendo. Presta atenção, você quer comprar o seu Samsung A14? Na Fox é só 1.090. Black Friday antecipado, rapaz. Você quer comprar o Redmi Note 11 de 128 GB de memória? Só 1.300. Você quer comprar o Redmi 10C com 128 GB de memória? Quanto? 1.150. Pronto. O Redmi A2 de 32 GB, só 610. O Redmi 12C, 64 GB, só 749. Redmi 12C de 128 GB, só 990. Já o Redmi Note 125, 256 GB, só... Não, é 12S. 256 GB, só 1.590. Redmi A2 64 GB, 782. Redmi 10C 64 GB, 649. Redmi 12 128 GB mais 8 de memória, ou de memória RAM, né, que chama, 1.430. Mas parcela ainda, Delsa? 10 vezes no cartão de crédito. 10 vezes, Del? Serlinho tá doido. Mas tem juro? Oi? Não sei não como é que é não. Eu acho que parcela. Não. Parcela em 10 vezes, mas Serlinho tá com tudo, viu? Parcela em 10 vezes. O que não faz o Botafogo ser campeão, né, Erlinho? Mas ele é Flamengo. Ele tem cara de botafoguense, Del. Botafoguense, aliás, Nilson Júnior, mandar um abraço pra ele, que tá sempre ouvindo a gente também. Eu tô devendo um abraço pro meu amigo Nilson Júnior, botafoguense. Ia mandar onda comigo, ficou com... Não onda não, quando o Botafogo ganhou do Fluminense. Aliás, eu descobri mais um torcedor do Botafogo, viu? Quem foi? Chama-se Lenaldo, ele é um empresário aqui em Juazeiro, Lenaldo. Lenaldo. É botafoguense também. Botafoguense. O que é que você tem contra Paulinho da Carioca? Paulinho também. Torcedor Paulinho é das antigas, né? É porque o Lenaldo eu descobri agora que ele é botafoguense. Mais novo, acho que ele é mais novo que Paulinho, É mais novo. É mais novo. Tá certo, Elsa? Tá certo. O Anderson tá dizendo que o torcedor mais novo do Botafogo de Juazeiro do Norte é Túlio, filho de Edgley. Já passou dos 30. Já passou dos 30, Túlio? Não, 28. Você é o torcedor mais novo do Botafogo. Eu acho que esse Anderson Luiz tá falando, viu, pessoal? Não sou eu, não. Rapaz, pequinês, tem quantos anos? Uns 70. E já, Delson? Já. Ele engana porque é maguinho, né? Aí aquela pensa que ele é novo, né? Velho. Os piquenês assistiam a Copa de 70. Tá vendo? Rapaz, aquele torce Botafogo, então ele é fã de Garrincha, de Gerson, Manga no gol. Não, ele torcia pelo Botafogo desde que Manga era goleiro do Botafogo. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service. Rua José Marrocos, 408, o telefone WhatsApp 988054899. Organização da Edilson, doutor do Fumê. Aliás, eu ouvi hoje de manhã você mandando um alô pra Facundo Netozinho, viu? Prazinho? O segundo melhor. Eu vi. É meu amigo. Claro, que o primeiro melhor foi um craque, né, Nelton? Campeão certeza. Aí em vários estados. Campeão não sei não. Ganhou no Maracanã. Não sei se ele foi campeão, não. Foi, sim. Tem certeza? Campeão cearense pelo Ceará, foi. Uma final contra o Fortaleza. Ceará? Hã? Itaci jogou no Ceará? Não sei. Eu sei que Nicásio
Foi campeão pelo Ceará. Ele procura, eu tava me referindo. Procura confusão porque ele quer. Não, eu tô falando de Nicásio. Sim, mas eu tô falando de o melhor da família Nicásio. Nós estamos trocando as bolas aí. Você tá dizendo uma coisa, eu tô dizendo outra. Eu tô falando de Tarcísio. Você tá falando. Eu tô falando de Nicásio, rapaz. Pois é, eu tava falando de Tarcísio. Bom, deixa eu falar da Joá Solados do meu amigo Ribamar. Alô, seu Ribamar. Produzindo os mais diversos modelos de solados Anabela Blocos. Solados para papetes com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, Rua da Independência 221. Os conhecidos solados do Ribamar. Pedidos 998554193. Fala em Tarcísio, Marco Valério. Se eu não tiver, porque a minha vista já não é mais das melhores. Às vezes as pessoas passam por mim a 15 metros de distância, eu dou com a mão, às vezes não vejo bem a fisionomia. Se eu não estou enganado, Tarcísio passou por mim num Corsel 2. Um Corsel 2 antigo, bem arrumadinho. Eu digo, rapaz, aquilo é Tarcísio. Irmão do Facundo. Eu fiquei assim olhando, sabe? Legal, né? Buzinar, mas não deu tempo, ele tava cruzando, olhando para um lado e pro outro lado da rua. Mas se eu não tô enganado, meu amigo Tarcísio. Ô, Facundo Neto, se ele anda de Corsel, manda mensagem aí. Porque eu tentei ir lá cumprimentar o meu amigo Tarcísio e não consegui. Agora eu quero falar, sabe quem, Marco Valério? De Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você tá afim de comprar a sua moto Honda 0 km, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá na Ares Motos amanhã conversar com os consultores de venda da Ares Motos. É a melhor condição para você. Tem moto até com 0 de entrada para facilitar a sua vida. Dá um pulinho, vai na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro poderá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Então não perca essa oportunidade de inserir-se no mercado de trabalho. Enriqueça o seu currículo fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito de cobrança e muito mais no site do ESC. Acesse agora, ó, www.esccursos.com.br. E atenção, estudantes, tá chegando o dia do Enem, né? O Enem tá chegando, comecinho de novembro, tem o curso, né, preparatório também lá no ESC para vestibulares, concursos públicos. Vai lá no ESC, liga 3571-3487. Informações também pelo WhatsApp 99982-2476. Um abraço pro Bruno Moraes. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento e aquele sabor que continua irresistível, é a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Tô dizendo churrascaria Mão de Vaca. Você pode pedir e receber através do 988657741. Conosco também Grage Veículos Multimarcas, para você comprar o seu carro seminovo multimarcas, vários modelos com as melhores condições e mais em carros com procedência. Você não vai se preocupar com nada de documentação, veículos revisados. Lá tem um Prisma, não sei se Marcão já vendeu. E um Onix, primeira dessa. Novo, Marco Valério. Os carros, pensa. O Prisma é um carro que já não tem mais, né? Não tem mais fabricação, né? Dele que virou Onix Plus. Mas tá bem conservado. Mas, Marco Valério, o carro parece que tava no pátio da concessionária. Da concessionária. É, porque quando o carro chega na garagem, Theo, eles dão uma geral. Manda ajeitar banco, tudo. Melhora a lataria. Carro novo de novo. Novo. Rapaz, você compra um carro lá na garagem, você não se preocupa em trocar um parafuso. É, né? Já o carro sai todo revisado, todo pronto e tem garantia lá na Grage Veículos. Vai fazer a troca do seu veículo? A melhor avaliação do seu usado é na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Em nome também do Hotel Amoarama, a casa do Carirense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. De Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320, o telefone WhatsApp é o 99812-5851. Papai, toda vez que eu passo ali na Vila Fátima, saindo do Pio Doce, chegando na Vila Fátima, em frente ao Baleia Burger,
é a fila de pessoas comprando o Baleia Burger. É impressionante. É uma delícia de hambúrguer, Marcos. E, rapaz, é espetacular. O preço é bom, o sabor é inigualável, né? O atendimento. Rapaz, tu é doido. O bate-papo. É bom demais. Tudo é bom. Agora, pra pedir, pra ligar, pra chegar, como é que faz? Meu filho é que sabe o número. E é. Decorado. Vamos ver. Meu filho não pega o papel, não. Ele diz até com os olhos fechados. O pessoal tá vendo no YouTube. Fecha os olhos. Os olhos fechados, diga aí. 988380548. De novo, continua com os olhos fechados. 988380548. Eu tenho a impressão que ele tá com o olho fechado, Delton, imaginando assim na mente dele o Baleia Burger. O que tem a ver com o olho fechado, pai? Não, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria nem rir, não, mano. Bora falar com a Luiz Vilar? Não, deixa eu falar da ramagem Couros. Sim, qualidade ramagem. na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Me ajuda. Presentei os produtos da ramagem Couros. Fala com meu amigo Hélio e toda a turma da ramagem Couros. Pior que ele nem tem. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-37. Eu sou seu amigo, meu filho. Você é meu irmão. Pra que eu preciso de inimigo na vida, se eu tenho dela? Rapaz, fazer a propaganda com os olhos fechados foi a primeira vez que eu vi. Aloísio Vilar, boa noite, Aloísio. Aloísio, me ajuda, Aloísio, que aqui tá difícil pra mim. Aloísio, o grande Cariri, você faz com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Tem que abrir bem os olhos, rapaz. rapaz. Ficar esperto. Mas eu quero morrer amigo de Delton Sá. Só isso que eu quero dizer. E a culpa é minha. Mais um na lista. Me lasquei. Quero morrer amigo desse homem. Meu Deus Mais do céu. um. Fica assim não. Depois piora. Eu tô sentindo o tom da sua voz triste, assim, desapontado. Nada, que conversa. Ai. João Filho é um cidadão que não tem tempo ruim pra João Filho, não. Isso é um sinônimo de trabalho. Acorda cedo e o nome é trabalho. Não, é um cara perseverante. Tem mais que ninguém ganha dinheiro, mas se diverte, né, Delton? Se diverte pra caramba. É doido. A gente tem que rir, meu amigo. Com a situação que nós estamos vivendo, a gente tem que estar rindo mesmo toda hora, sorrindo. Fazendo os outros sorrirem, Aloysio. Com certeza, Delton Sá. Agora sim, boa noite pra vocês. Boa noite pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente inicia mais uma semana falando do Icasa aqui no Vale Esportes. E a gente vai começar destacando a base do Verdão do Cariri. Porque as categorias Sub-13 e Sub-15 do Icasa estrearam na Copa CFC de Futsal. E olha, o Sub-13 enfrentou o Cariri 2. A equipe 2 do Cariri Futebol Clube dessa categoria Sub-13. E o placar, rapaz, foi de 15-2, é isso mesmo. Vocês não entenderam errado, não. 15-2 para o Icasa. 2 gols de Fernando, 2 gols de Anthony, 3 gols de Isaac e 7 gols de um jogador só, viu? Do atacante Ícaro. E mais um gol contra de um atleta da equipe do CFC. Pois é, aquela vitória para estrear com o pé direito, né? O Sub-13 da equipe icasiana. Bem, o Sub-15 também venceu. O adversário foi o Atlético Milagrense, mas o placar foi bem mais modesto. 4-2, com 2 gols do atleta Henri, 1 gol do atleta Gustavo e mais um gol de João Pedro. Portanto, foi um dia maravilhoso aí para a base do Icasa, né? As estreias muito bacanas, tanto do Sub-13 quanto do Sub-15. Repetindo, o Sub-13 venceu por 15-2 a equipe do Cariri 2 e o Sub-15 venceu por 4-2 a equipe do Atlético Milagrense nessa competição que é promovida pelo Cariri Futebol Clube. Mas falando agora do profissionalismo, Delton Sá, Marco Valério, como vocês destacaram também aí no início do Vale Esportes, o Conselho Técnico da Série B do Campeonato Cearense de 2024 já tem data definida, viu? A federação já convidou os presidentes dos clubes participantes para o conselho que vai ser realizado de forma presencial dia 9 de novembro, uma quinta-feira, às 2 da tarde, lá na sede da Federação Cearense de Futebol em Fortaleza.
E o presidente do Icasa, Aloysio Gregório, já confirmou que ele mesmo será o representante do Icasa. Afinal, já foi liberado aí do departamento médico, viu, Delton Sá, Marco Valério e JF. O Aloysio havia realizado uma cirurgia e hoje, exatamente nesta segunda-feira, ele foi liberado para retornar aos trabalhos. Com isso, ele já participa no dia 9 dessa reunião lá em Fortaleza. E aí sim, será definida a fórmula de disputa, as datas realmente serão confirmadas dessa segunda divisão. Mas até pelo que foi dito, Delton, pelo próprio presidente da federação, naquela oportunidade em que ele participou aqui do Vale Esportes, a competição deve mesmo começar em fevereiro. E o conselho técnico acontecendo em novembro só reforça essa tese, né? Que, assim como aconteceu em 2023, vai ser em 2024, com a Série B começando um pouquinho depois da Série A. E aí, com isso, o Icasa pode definir o seu calendário realmente, pode traçar aí as datas de início da pré-temporada, de início aí dos trabalhos lá no CT Praxedão. O que a gente acredita que deve acontecer já a partir do mês de dezembro, né? As movimentações. E a partir dessa reunião do dia 9, o Icasa deve também começar a anunciar aí alguns contratados, por que não? Já que vai ter aí as datas, já vai ter tudo definido, o Icasa já tem que ter a essa altura um orçamento definido para pôr as mãos na massa, né, Delton e Marco, e começar realmente a fazer o que o torcedor quer ver. Contratar jogadores, contratar um treinador, iniciar os trabalhos para essa segunda divisão, porque não dá mais um ano de Icasa nessa segundona, viu? Como eu não sei qual é realmente de fato a posição do Icasa, né? Se é melhor começar o campeonato em meados de fevereiro, porque eu já ouvi, né, algumas opiniões dentro do Icasa que são favoráveis. Eu lamento, eu queria muito ver Icasa, Guarani, Cariri, esses times brigando para que o campeonato fosse um pouco mais para frente, né? Até para mais visibilidade. Quando o Campeonato Cearense da segunda divisão é realizado paralelamente à primeira divisão, até nisso prejudica a questão de visibilidade, de procura pela competição, de tornar os atletas ou colocar os atletas em vitrine, porque as atenções ficam muito voltadas para a primeira divisão. Cai nível de arbitragem, cai uma série de fatores que acabam prejudicando, né? Tudo é prioridade para a primeira divisão. Eu queria muito, sabe, que os clubes que jogam segunda divisão, que vão participar da reunião no dia 9, que eles pudessem bater lá e fincar o pé e dizer para a federação: ninguém quer campeonato em meados de fevereiro, não. Nós queremos campeonato lá para março, abril. A gente quer que tenha terminado a primeira divisão para a gente ter mais atenção, para que o campeonato tenha, né, da federação a atenção que deve ser para a segunda divisão. Você pega uma primeira divisão com a segunda divisão acontecendo paralelamente, o que vai sobrar de arbitragem para a segunda divisão é sempre o que é mais fraco, tá entendendo? Tudo, as dificuldades, a questão de visibilidade com acontecendo jogos de primeira divisão e segunda divisão. Olha, eu sinceramente, se fosse dirigente de futebol, eu não aceitaria, eu brigaria, aceitaria não, porque talvez não é essa o termo, mas eu reuniria clubes com voto suficiente para impedir o campeonato de começar em meados de fevereiro e tentar botar a competição pelo menos meados de março, ganhar pelo menos um mês, esperar terminar aí a primeira divisão para que a segundona possa ter a sua atenção devida. Esse é o meu ponto de vista em relação a essa história de segunda divisão paralelo à primeira divisão. Até a questão da oferta de jogadores, né, Delta? A gente sabe que bons jogadores que são aqui desse trecho, né, né, do Ceará, da Paraíba, são jogadores que estão jogando em times da primeira divisão. Marco, é mais caro formar um time quando estão acontecendo as competições da primeira divisão em todo o Nordeste do que depois que elas estão acabando. Porque o que tem de jogador solto no mercado que você pode começar a contratar, porque nem todo mundo vai pra Série D de Campeonato Brasileiro e C, não. Fica muita gente aí solta, você podendo contratar, mas não. Bota paralelo, dificulta a vida de todo mundo. Torna o campeonato mais caro. E a gente vê nos outros estados acontecer exatamente isso. Acontece a primeira divisão, termina a primeira divisão, passa ali um mês, 40 dias, começa a segunda. É assim praticamente em todos os estados brasileiros. Só aqui no Ceará que a Federação Cearense, desde esse ano que implantou essa situação. O que é que ocorre? Antecipa-se Fares Lopes, antecipa-se o calendário e os times passam, como esse ano, praticamente todo o segundo semestre sem ter o que fazer, né?
Aí você fica querendo que o torcedor, ele apoie, incentive. Ora, se o time não tem calendário, se o time não entra em campo, às vezes até houve uma discussão aqui, uma época aqui em Juazeiro, o pessoal torce Guarani e torce Flamengo, um exemplo. Torce Casa e torce São Paulo. Sim, se for torcer só por um time daqui, o cara que gosta de futebol, se ele só tiver um time local na atual situação nossa... Ele só é torcedor 2, 3 meses. É passar 10 meses sem torcer por ninguém. Você falando da questão do... não tem o campeonato para esses times jogarem, né? Você falando da questão dos estaduais começarem a primeira divisão, depois começa a segunda, o Paraibano da segunda divisão terminou agora, nesse final de semana. O Paraibano que tem até o Picuiense, que jogou a fase de mata-mata, terminou nesse final de semana. O Campeonato Paraibano da segunda divisão. Pois é, são vários estados, o Paulista depois, vários, Pernambucano também. Da Série B, o Goiano tá acontecendo, Marco, várias partidas aí de segundas divisões dos estaduais. Eu não sei que agonia é essa, que pressa é essa da Federação Cearense de querer antecipar, como já fez erroneamente, na nossa opinião, nesse ano de 2023. E a verdade é, Marco, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Eu até perguntei hoje mesmo ao presidente do Icasa, Luiz Gregório, sobre a posição do Icasa, se a equipe iria apresentar alguma proposta, e ele só disse que ainda vai se reunir com seus pares para definir se o Icasa leva alguma proposta, o que é que vai debater, enfim, ainda não se sabe, né? Mas a gente sabe que no fim a vontade da Federação Cearense prevalece. Infelizmente essa é a realidade, é o que vem acontecendo todos os anos. Valeu, Aloysio. Valeu, Nelton. Um abraço. Valeu, um abraço. Tá aí, Aloysio, e lá trazendo as informações do Verdão do Cariri. Vamos pro intervalo comercial, Só queimando, eu só observo. Dona Rogéria tá ouvindo a gente, inclusive ela mandou um presente pra você, pra nós, tá? Amanhã eu vou pegar aqui, tem pro Demontier também. Um abraço. Um abraço, Dona Rogéria. Lá da Leão 13, Dona Rogéria. Sim. Gente boa demais. Meu amigo Manuel. O agasalho dela. Foi? Eu tô no frio, corpos canta, eu só uso o agasalho que ela me deu. Um abraço também pro meu amigo Manuel da Casa dos Relojoeiros, antiga. Grande, Manuel. E também um abraço pro Miranda, do CT Miranda. Grande Miranda. Rapaz. Grande Miranda. Pois tá legal. Vamos pro intervalo comercial, já a gente volta Pipa, com que você tem Pipa Noé. Pipa mandou umas fotos aqui, Marco. Goleiraço. Ele Pipa segurando Noé. os troféus aqui, ó. Esse troféu dele é do melhor goleiro, ó. Coisa boa, rapaz. Merecido. Melhor goleiro, ele. Delton, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco sobre o Pipa Noé e você olha pra JF, viu? Certo. Goleiraço, Pipa Noé. Goleiraço. Qual foi essa cara aí? De desconfiança de... Lá de Israel. Eu queria saber, teve um jogão ontem pelo campeonato da Serra Júnior entre Comercial e Chapecoense. Eu não sei qual foi o resultado desse jogo. Chapecoense ganhou? É por isso que Zé Carlino mandou mensagem. Eu não queria saber não, tchau. Um abraço também pra Marujo, que é o Bernardo, Rubro Negro e Eric Dino. Tá ouvindo a gente. Olha aí. Dino. Deu certo, Eric Dino. E um abraço também pra meu amigo Damião, da Pão é Bom Pão Nosso, o melhor pão que há. Vale FM. Vale FM. Juazeiro do Norte está em festa, com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhador aqui de Juazeiro do Norte, confira. Antônio Carlos dos Santos, do bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, ganhou R$500 no Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
em Gazeiras Construções. Material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito em Gazeiras Construções. Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, um jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Chegou agora aí, ó. Quem é primeiro? Super Kilmer. Kilmer? É. Pensei que era o radiador furado. Tem moral. Luz tem moral, Deus. Tem, bota a luz aí. Alô, Kilmer, boa noite. Fala, Luz. Kilmer. Oi, Deltas, tudo bem? Tudo bem, fala aqui o Márcio. Um abraço, Delton, um abraço, meu querido Marco Valério. Boa noite, Kilmer. Grande João, professor feito Sobral, um abraço, meu querido. Bom, chegando com as informações aqui da capital cearense, ô Deltaço, agora há pouco eu mandei até uma imagem aí pra você. Essa imagem não foi feita por mim, vou dar os créditos, foi feita pela Raíssa do Globoesporte.com. A imagem do ônibus com os torcedores do Fortaleza saindo aqui da capital cearense. Na madrugada, eles devem estar passando aí pelo Cariri, cortando o Cariri. Vão tomar a BR-116 direto, previsão de chegada sexta-feira lá no Uruguai. Eles estão indo de ônibus, são 2 ônibus de graça, disponibilizados pela presidência do clube para sócios torcedores adimplentes. Agora é aquela história, entre o torcedor adimplente que tem 5 anos e o torcedor adimplente que está pagando há 3 meses, viaja o de 5 anos. É obedecer essa hierarquia de mais tempo de sócio torcedor. Então a ideia do presidente Marcelo Paz, ele conseguiu lotar 2 ônibus e se tivesse o terceiro lotaria, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. A torcida do Fortaleza embarcou às 3 horas da tarde aqui de Fortaleza de ônibus para o Uruguai. Além de voos fretados, são 3 voos fretados também com torcedores do Fortaleza. O voo fretado com a delegação do Leão. O voo sai às 23 horas de quarta-feira e a torcida que não vai viajar, que vai ficar aqui na capital, está preparando a maior festa de embarque que o aeroporto Pinto Martins já viu. Bem parecida com aquela que o Fortaleza embarcou para aquele jogo contra o Corinthians
pela Copa do Brasil. Bom, o STJD agora à tarde, existia expectativa, porque o Botafogo, pela manhã, nas redes sociais, mandou um recado nas redes sociais dizendo que estava embarcando agora à tarde aqui para a capital para o jogo de amanhã. Só que o STJD negou o pedido do Botafogo e confirmou o adiamento do jogo. Para quem não está entendendo a história, este jogo, Fortaleza e Botafogo, seria amanhã aqui na capital pela tabela Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Só que o Fortaleza, semana passada, tentou o adiamento dessa partida. A CBF disse não, mantém-se a tabela, o jogo vai acontecer. Só que no sábado à noite, faltou luz no Engenhão. Só tivemos a metade da partida. A outra metade foi jogada, disputada ontem, domingo. Então, o Botafogo queria o quê? Dar uma de João sem braço. Vou jogar logo na terça, o Fortaleza vai meter um time misto e a gente passa, e o Botafogo está precisando de pontos. A diferença caiu para 7 em relação ao Bragantino e 9 em relação ao Flamengo. O Botafogo estava louco para jogar. Só que o STJD indeferiu o pedido do Botafogo e o jogo está adiado. A Conmebol divulgou agora à tarde também a escala de arbitragem para o final de semana. A decisão da Sula. Quem apita é deixa eu pegar aqui. O jogo será comandado pelo Jesus Valerruela, venezuelano, que já marcou a presença em 2 jogos do Fortaleza pela Sula e pela Libertadores de América. Portanto, o venezuelano Jesus Valerruela é quem apita o jogo entre Fortaleza e Liga Deportiva Universitária. A LDU também teve problemas no final de semana pelo Campeonato Equatoriano, 10ª rodada. O temporal desabou na capital, Quito, e só tivemos um pedaço do primeiro tempo. O restante do jogo foi disputado no dia de hoje e a LDU acabou vencendo o Emelec pelo Campeonato Equatoriano pelo placar de 1-0. Bom, o elenco do Fortaleza, para eu encerrar o assunto, Fortaleza treina hoje e amanhã, já treinou hoje e treina amanhã. Caleb é dúvida para o jogo, Galhardo também é dúvida. Os dois levaram uma pancada no jogo contra o Esporte Clube Bahia no final de semana. Jogo que o Fortaleza perdeu para o Bahia lá na Fonte Nova pelo placar de 2-0. Falando do Vozão, falando do Ceará, o Ceará perdeu de novo. Aí é aquela história. Nunca venceu o Avaí, perdeu no domingo pelo placar de 1-0 lá na Ressacada. Nunca venceu o Avaí lá na Ressacada. Foi o 11º jogo seguido sem ganhar fora de casa. E foi o 6º jogo seguido sem ganhar em casa e fora. O Ceará já conseguiu o intento dele, transferiu 2 jogos, restam 3 em casa. Restam 5 para acabar a Série B. 2 fora, 3 casa. Casa contra o Sport, Mirassol e Juventude. O jogo contra o Juventude e contra o Mirassol será no PV. O jogo contra o Sport está marcado mesmo para sexta-feira no Castelão, que é considerado um jogo de risco, já que existe uma proximidade entre Recife e Fortaleza e uma rivalidade entre torcedores do esporte e do Ceará Sporting Clube. Esse jogo acontece no Castelão às 19 horas. O Ceará, hoje, o técnico Fagner Mancini comandou um treino entre o pessoal que não jogou lá na Ressacada e o Sub-20. E o Mancini disse o seguinte: se for necessário colocar o Sub-20 para jogar contra o esporte, vai ser o Sub-20. O Mancini bastante chateado com o desempenho do time. No Ferroviário Atlético Clube tem camisa nova, viu, Deltaço? Você que está doido para comprar a camisa do Ferroviário, você entra no site www.lojadoferroviario.com.br e lá você vai visualizar as camisas novas. Tem uma camisa rosa, mais bonita que aquela camisa do Palmeiras Jesus. Viu? Camisa feia, viu? Aquela camisa que parece a lata do Guaraná Jesus. Aquela camisa do Palmeiras. A camisa em homenagem ao Outubro Rosa. Tem a masculina, que é rosa e, claro, com vermelho, preto e branco, as cores do Ferroviário. E a camisa masculina feminina. A feminina custa
159, a masculina 169. E é claro, tem as outras camisas para quem não gosta da camisa rosa. O técnico chegou por aqui, o Matheus Costa, passará uma semana aqui em Fortaleza. Amanhã ou quarta, a coletiva de apresentação à imprensa do professor Matheus Costa, paranaense, 36 anos, nascido em Curitiba. E uma outra informação é que o Júnior, deixa eu me ver aqui, o jogador que foi lateral esquerdo, meia do Fortaleza, renovou o contrato com o Maracanã, de Maracanaú. Certo? São estas as informações aqui da capital cearense. Delton Sá, Marco Valério e meu assessor querido da Prefeitura Municipal de Sobral. Tá certo, valeu, Kilmer. Rapaz, olha só, tá com moral. Valeu, Kilmer. Valeu, Deltaço, um abraço. Eu acho que o prefeito de lá vai mandar buscar João Filho. Também acho. Não sabe a mercadoria que tá importando. Mas Marco Valério, tá vendo aí, João Filho? Eu tô tentando lhe ajudar. Mas Marco Valério não deixa. Eu acho que ele vai chegar lá e dizer: João Filho, feche os olhos. Não vai dar certo, não. Esse Marco Valério. Bora, falar do Guarani, senão eu não consigo trabalhar, Anderson. Fala, boa noite, Anderson. Anderson Luiz, o repórter que não fecha os olhos. Não, e dá certo não. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do Rubro Negro Juazeirense, que também foi notificado sobre essa reunião no próximo dia 9, e quem deve ir é o próprio presidente. O Zé Ivan deve estar presente nessa reunião do dia 9 e vai aproveitar para fazer algumas visitas na nossa capital. Oficialmente, como presidente do clube, ainda não esteve na Federação Cearense de Futebol, vai aproveitar para poder conversar com o Mauro Carmelo, vai aproveitar para poder ir lá no governo do estado para conversar com alguns parceiros, para procurar algumas parcerias para o Guarani, incluindo também viabilizar que o Guarani de fato jogue na Arena Romeirão. A gente sabe de como é caro para os nossos clubes o custo da arena, e aí o presidente vai ir até a nossa capital também nessa tentativa de conseguir alguma coisa lá no governo do estado para que o Guarani mande todos os seus jogos de fato na Arena Romeirão, atrás de parcerias também com algumas empresas. O Guarani vai fazer essa visita e o presidente vai aproveitar essa oportunidade do Congresso Técnico para poder ir até a nossa capital para conseguir essas parcerias e também para debater sobre a segunda divisão do Campeonato Cearense. Diga-se de passagem, Delton Sá, o Guarani não é muito a favor que o campeonato comece de fato em fevereiro, mas é voto vencido. Eu posso até dizer assim, a grande maioria dos clubes estão aceitando que de fato o campeonato aconteça no mês de fevereiro. Mas já se coloca nessa condição, quer dizer, se o Guarani poderia, consultar de repente uma conversa com outros clubes, dependendo se ele realmente quisesse mudar a data, conversar com o pessoal, porque o que faz mudar a coisa é você se articular, é você chegar, vocês não acham, uma conversa, de repente cria um grupo dos presidentes da segundona e começa a trocar umas opiniões. Tudo bem, só se os clubes pensarem dessa forma. Se os clubes não pensam assim, não tem o que se discutir, mas se tiver 5, 6, 7 clubes que queiram, pode de repente criar uma força e uma discussão. Mas isso é claro se esses clubes pensam assim. Ninguém é obrigado a concordar com o que nós pensamos, Mas se pensassem, deveriam juntar forças e tentar, se articular para mudar. Se não pensam e acreditam que assim tá bom, então deixa do jeito que tá. Acredita-se que a fórmula de disputa não vai ser muito diferente do que aconteceu ano passado, a exemplo do Campeonato Cearense da primeira divisão, que não mudou. Então a tendência é que a fórmula de disputa seja a mesma, até inclusive que o Guarani conseguiu acesso há 2 anos atrás, no caso, voltou para a primeira divisão na primeira vez essa fórmula de disputa. Então o Guarani acha interessante se continuar a fórmula de disputa do Campeonato Cearense da segundona. Beleza, Anderson Luiz. Hoje tem um jogo pelo radiador furado. Vai resolver esse radiador pra ficar bom. Tem um jogo hoje, né, JF? Tem sim. Você vai responder de olhos abertos agora. Vamos lá. Vai ser de olhos abertos. Quem é que joga hoje? Não, eu quero saber se ele sabe mesmo. Se ele sabe quem é que joga com quem, a hora e o local, se ele responder de olhos fechados. Não, aí não, não. Eu quero saber se ele sabe. Porque ele tá olhando. Eu quero saber que ele Zé quando eu fazia programa com ele, que ele aparecia no programa, aí ele, vou falar do Guarani, aí
Tá bom, agora o Wellington Oliveira aqui no Esporte Total, lembra que era Esporte Total na Rádio Progresso? 11 horas. Aí o Wellington Oliveira falando do Guarani, aí ele fazia, Guarani treinou hoje, não sei o que, com aquele. Aí faz de jeito assim, eu sentado de frente pra ele fazia um dedão assim na cabeça, dizendo que era cachuleta, que ele sabia tudo decorado. Eu quero saber se você sabe decorado. 8 da noite. Não, fecha os olhos. Não vou fechar. Fecha os olhos, rapaz. 8 da noite lá do Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Ituano. Não, só falou porque tava olhando. Tá vendo? Ponte Preta e Ituano. Não é igual a Zé, quiser fazer só nas cachuletas. Cachuleta. Vocês viram que a rivalidade ontem com o Atlético perdeu pro Cruzeiro, o clássico, né? Foi. E o Cruzeiro lançou hoje uma camisa em homenagem ao zagueiro do Atlético Mineiro que fez o gol. A camisa do Cruzeiro com a numeração e o nome Gemerson. Que o Gemerson... É provocação. Que fez... Não, e não sei se vocês viram, o técnico do Cruzeiro foi dar coletiva após o jogo, todo técnico faz isso, né? Aí a assessoria do Cruzeiro colocou ali na frente uma bandeira do Cruzeiro. Até porque era o técnico do Cruzeiro. Aí o pessoal do Atlético disse, olha, a gente só vai ligar os microfones quando vocês tirarem essa bandeira aí do balcão onde fica o treinador dando entrevista. Aí o pessoal do Cruzeiro, não, pô, a gente não vai tirar não. Quem tá dando a entrevista é nosso treinador, vai ficar a bandeira aqui. Aí o pessoal do Atlético disse, pô, a gente não liga os microfones, não tem entrevista coletiva. Aí pronto, não teve entrevista coletiva. O pessoal foi todo próximo do Zé Ricardo, eu vi essa imagem. Os repórteres foram todos próximos para ficar, para poder captar, porque que coisa, o né? sistema de som, ligaram caixa, o sistema de som, o Atlético mandou cortar. E o cara, um dos jogadores do Atlético, quando terminou o jogo, ele ficou assim como se fosse distribuindo milho. Porque o galo, mas ele tava chamando de galinha, né? Jogando milho, né? Pra galinha, né? Eu acho que é muito divertido isso quando se trata de torcedor. Quando se trata da instituição, o clube, que é um clube profissional. E o cara é corajoso pra fazer isso, viu? E que é um tem uns clube doidos aí de torcida. Eu acho que precisa ter respeito. Por exemplo, o SBT faz uma chamada que eu acho aquilo uma polêmica tão desnecessária essa que o Ceará criou por causa da chamada, que eu não vi aquilo como uma... Pelo contrário, eu acho que o fato do Fortaleza citar e fazer aquela... Não Fortaleza, mas o SBT que criou a chamada de fazer aquilo, é lembrar do rival, dizer que aquele é o principal rival dele, de fato. Quando o você SBT lembra. que você falou, a chamada foi feita pelo SBT de São Paulo? De São Paulo. Ou a afiliada? Não, quem fez foi o SBT de São Paulo, a chamada, que aí cita Ceará, depois diz que não, é bom não falar nesse nome, por quê? Porque é o rival. Não vi de forma pejorativa, menosprezando. Eu não achei menosprezo, nem achei. Pelo contrário, tá citando numa chamada o rival, reconhecendo. Tá dando importância. Aquele cara que é o principal rival dele. Eu consegui enxergar dessa forma e criar uma polêmica. Proibir um veículo de comunicação de ir lá para fazer entrevista, porque o cara não gostou de uma chamada nacional que os pobres dos profissionais daqui não tem nada a ver com isso. Não, sinceramente, o futebol, muita coisa tá ficando chata, e uma delas é o futebol por causa desse mimimi, dessas coisas. A segurança da Vila Belmiro foi reforçada. A gente é do tempo que Viola fazia um gol e ia comemorar quando o Palmeiras fazia igual um Rapaz, aqui em Juazeiro, nos anos 80, os dirigentes de Casa e Guarani, quando tinha um clássico no domingo, a partir de segunda-feira, um ficava provocando o outro. E era mais motivação pro jogo. Clássico. Sim, JF, depois fala da Vila Belmiro pra fechar. A segurança foi reforçada devido ao jogo de ontem. O que aconteceu, rapaz? Rapaz, não foi nem uma mão de pão. Não foi a primeira vez que o Santos tomou de 7-1. Mas inclusive o Santos perdeu um torcedor que tomou de 7-1 do Corinthians. Mas o torcedor do Santos está muito indignado com o time, com a diretoria. É o Campeonato Brasileiro do Rei, né? Que é colocado o Brasileirão Rei, né? Do Brasileirão do Rei. Hoje seria aniversário do Pelé, se vivo fosse, não é? Com um detalhe, no Brasileiro do Rei, por enquanto o Santos está rebaixado. Quer dizer, nunca foi rebaixado na vida do Santos. E hoje estaria rebaixado, Marco Valério. JF, quais os clubes que nunca foram rebaixados na primeira divisão? O Santos, o São Paulo, o Flamengo, que não deixaram, né? Não, porque não caiu mesmo, né? Não, porque não deixaram. Não, nunca caiu. Não deixaram. Mas Santos e São Paulo também nunca caíram. Tá faltando alguém, a memória não... São esses mesmo. Só esses porque tinha o Inter que nunca tinha caído, caiu. E tinha o Cruzeiro que nunca tinha caído, também caiu. Foi visitar a segunda, né?
Somente Santos, São Paulo e Flamengo, os incaíveis. Nenhum faz inveja a nós do Fluminense. Nós foi pra terceiro. Mauri, nós largamos, foi 2 de segunda já. Tá bom, JF? Vamos embora, JF. Vamos, eu vou fechar os olhos, vou dormir.